A paz do Senhor para todos, nesse domingo maravilhoso que o bondoso Deus nos concede para cada um. Esse foi o dia que fez o Senhor. Nos alegramos e regozijemos nele, porque esse é o dia que fez o Senhor. Nessa noite, primeiro dia da semana, domingo, eu gostaria de deixar uma breve reflexão para as nossas vidas. Uma palavra que me chama a atenção no livro sagrado, a Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto para a nossa semana. Que a nossa semana seja repleta da bênção, da presença do Eterno em nossas vidas. O texto sagrado vai nos dizer assim, Números capítulo 9, versículo 15 ao 23, nos diz assim, passarei a ler nesta hora. A orientação para a jornada. A nuvem guia a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam-se no seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentava o arraial todos os dias, em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estavam sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham, 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Queridos, que texto lindo que eu acabo de ler nesta noite. Um texto que narra a jornada dos israelitas no deserto após sair da terra do Egito. No capítulo 9, e no início desse capítulo 9, vai dizer que já haviam 2 anos que o povo de Israel já estava na jornada do deserto. E no final deste capítulo 9, Deus traz a orientação ao teu servo Moisés acerca dessa jornada e dessa marcha rumo à terra prometida em relação à orientação de Deus. Deus, com muito cuidado daquele povo que estava saindo do deserto, numa transição do Egito e rumo a Canaã, a terra de descanso que Deus havia prometido aos patriarcas,
e através de Moisés como seu líder, conduzindo esse povo. Deus chama Moisés, apresenta para esse povo que a orientação, a direção, o GPS, o dito do Senhor de ir, ficar, permanecer sempre debaixo de orientação divina. O texto, ele vai nos dizer que no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Quando a nuvem parava e se estabelecia no lugar, eles levantavam tabernáculos e se ficavam ali até a próxima orientação do Senhor, até a próxima direção do Senhor. Este texto vai nos mostrar o cuidado de Deus para com seus filhos, vai nos mostrar a provisão de Deus para com seus filhos, vai nos mostrar a proteção de Deus para com seus filhos, vai nos mostrar também quando nós estamos debaixo desse dito do Senhor, vamos sempre ser dirigidos, conduzidos, orientados a seguir o dito do Senhor. Esse texto nos fala de direcionamento, esse texto nos fala de cobertura de Deus sobre nossas vidas, nos fala de cuidado de Deus para nossa vida. Este texto é um texto que nos fala da presença de Deus no meio do seu povo. O privilégio desta nação, desta geração que saiu do Egito, caminhou no deserto, e deserto é lugar de calor, lugar de frio à noite, calor durante o dia. Deserto é um lugar que não tem aonde você se proteger, é um lugar de escassez, mas Deus está mostrando através desse texto para mim e para você, que quando nós estamos na direção de Deus, tem provisão, tem providência, tem proteção, tem cuidado do Eterno sobre nossas vidas. Esse texto vai nos dizer que a nuvem, quando nós estamos debaixo da nuvem, quando nós estamos debaixo dessa presença de Deus, nós estamos protegidos pelo Eterno. Esta é a primeira palavra que eu deixo para você, a primeira reflexão que está no versículo 5. No dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobria o tabernáculo sobre a tenda, cobria, proteção do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Tinha aparência de nuvem durante o dia para cobrir do sol, e aparência de fogo durante a noite para trazer calor, para expulsar os animais peçonhentos, mas também para trazer calor e conforto para nós. Observe que este texto é um texto que nos fala da proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. O versículo 16, assim era de contínuo. A presença de Deus é contínua. Deus não vive de visita em mim e em você. A presença, a proteção, o cuidado de Deus é contínuo para com teus filhos. Que você possa pegar essa reflexão e saber que o cuidado do Eterno é contínuo sobre as nossas vidas. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Todos os dias. De manhã, nuvem cobrindo. De noite,
coluna aquecendo. De manhã, nuvem cobrindo. De noite, coluna aquecendo, coluna de fogo. Contínuo, todos os dias. E Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: e estarei convosco todos os dias. Deus vai dizer para Moisés: irá a minha presença para fazer você descansar, Moisés. Se refugie na presença de Deus. O Salmo 91 vai dizer que eu me escondo debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da sua sombra estarás seguro, segurança. Mas também a nuvem vai nos dizer, quem está debaixo dessa nuvem, vai nos dizer que ela vai trazer orientação. Olha que coisa linda, o que o texto nos ensina, o que essa jornada do povo de Israel tem de lição para mim e para você. Olha o versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. Mas sempre que a nuvem alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentava o seu arraial. No lugar onde a nuvem parava, assim ou ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Orientação. No lugar onde nós estivermos, no movimento que estivermos fazendo, fisicamente ou espiritualmente, se estamos debaixo da orientação divina, fique tranquilo. Se a nossa rota foi calculada pelo GPS divino, fique tranquilo. Se Deus mandou você agora tomar uma direção, se a nuvem se deslocou, você precisa levantar acampamento e seguir a nuvem. Se a nuvem parou, você precisa assentar o acampamento e aguardar a nuvem tomar outra direção. Não faça nada sem a direção divina. Não tome decisão sem consultar ao Senhor. Quando nós nos precipitamos em fazermos por nós mesmos ou tomarmos direção sem orientação divina, podemos tomar rotas que podem nos levar para um precipício. Tomemos cuidado com orientações que não são pautadas na vontade divina. Que a tua vida não seja guiado por A ou por B, ou pelo que sua mente acha, mas que a tua vida, a minha vida, a nossa vida possa ser orientada e direcionada pelo Eterno. Se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor permitir, iremos em tal lugar assim e assim. O povo de Israel só levantava acampamento quando surgia a orientação de Deus. Versículo 18. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o dito do Senhor. Assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Assentava o arraial. Seja fisicamente ou espiritualmente, em movimento ou parado, se você está na obediência do dito do Senhor, fique tranquilo. Descansa, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Terceiro ponto.
Ao andarmos debaixo da nuvem, Deus fará você descansar à sombra de Deus. Versículo 18. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Segundo o dito do Senhor, em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava no arraial. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar da guarda do Senhor e não partir. Descansa no Senhor. A presença, o cuidado, a proteção, a orientação de Deus sempre vai trazer descanso para a nossa alma. Se nós estamos seguindo o dito do Senhor, a nossa mente não ficará confusa. Quando não é Deus que está trazendo a orientação, perceba que você e eu ficamos confusos. A nossa mente fica perturbada. Mas quando Deus, através de sua palavra, e nós nos submetemos a ela, ela traz descanso para a nossa alma. Ela traz regozijo para a nossa alma. A nuvem do Senhor, a presença de Deus, deve ser o que nos conduz, o que nos orienta, o que nos faz tomar decisões acertadas. Não faça nada sem orientação do Eterno. Não tome nenhuma decisão sem o dito do Senhor. E quando a nuvem se descia muito dia sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, segundo o dito do Senhor, partiam. Cuidado! Guardar o dito do Senhor. A presença de Deus sempre vai nos conduzir ou nos repousar para nos proteger. A presença de Deus vai nos direcionar ao momento de parar, momentos de prosseguir, momentos de ir mais adiante, ou momentos de parar um pouco para descansar. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Às vezes não estamos nos movimentando fisicamente ou espiritualmente, mas se estamos debaixo desta nuvem, fique tranquilo. Esse momento de estar parado, mas a nuvem está sobre a nossa vida, é o momento que Deus está dizendo: eu estou preservando você, eu estou te preservando, estou te blindando, estou te protegendo. Ainda não é o momento de partir. E olha que o povo de Israel ficava um dia, ou um mês, ou meses, até um ano, com acampamento assentado e a nuvem sobre. Só partiam depois que a nuvem partia. Isso tem uma mensagem, isso tem uma reflexão. Só saia do lugar da bênção. Só saia do lugar onde você está. Melhor dizendo, se Deus permitir. Só vá em tal lugar, se Deus permitir. Orientação de Deus, proteção e segurança. Continuando a leitura do texto. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dia do Senhor, se alojavam, segundo o dia do Senhor, partiam.
Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam. Segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado. Segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. A coluna de nuvem cobriu o tabernáculo durante o dia, e uma coluna de fogo à noite guiava e protegia os israelitas. Imagine o povo saindo, levantar acampamento, a nuvem seguindo, e eles indo, acompanhando a nuvem. Você talvez vá para algum lugar e não sabe a direção de como chegar àquele lugar, qual é a rota. Você pega o seu GPS e começa a ser guiado pelo GPS. Agora imagine Deus levantando e direcionando a nuvem e o povo seguindo a nuvem. Não tira os seus olhos da nuvem. Não foca em outras coisas secundárias. Observa o movimento da nuvem. Ela parou? Então você para. Ela levantou e alçou e continuou a caminhar? Você caminha. Não tira o seu foco de Jesus. O escritor vai dizer, olhando para Jesus, aleluia, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para ele, olha para a nuvem, irmão. Seja conduzido pela presença de Deus, porque é ela que vai te levar ao lugar da bênção. É ela que vai te direcionar a Canaã, o descanso de Deus. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana com a sua presença. E que eu e você possamos ser direcionado, orientado, conduzido pela presença de Deus, pela presença do Eterno. Que o Eterno possa iluminar os olhos do nosso entendimento, de sermos conduzidos pela presença de Deus. Aleluia. Que essa presença maravilhosa de Deus em mim e em você possa ser o nosso guia, possa nos orientar nas decisões que formos tomar. Que a sua semana seja repleta da bênção e desta presença na sua vida. Que o Eterno possa te conduzir e que você e eu possamos estar guardados debaixo desta sombra do Onipotente. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre o seu rosto a luz. Que Deus possa iluminar o teu entendimento e te guardar para a glória do seu nome. Que Deus abençoe. Deixa aqui seus comentários. Deixa aqui suas sugestões. Deixa aqui seus pedidos de orações, que nós estaremos orando. Senhor, abençoe os teus filhos. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Nos conduza a sermos orientados por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei.
sempre com Cristo. Deus abençoe.